Em um sítio isolado, uma idosa cava a própria cova sob a ameaça da nora, que perdeu o controle. Mas quando tudo parecia selado pela tragédia, um gesto silencioso de coragem vira o jogo. E do fundo daquela cova nasce algo que ninguém esperava: o recomeço de uma família inteira. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A luz da manhã entrava pelas janelas enormes da mansão em Alphaville, iluminando cada cômodo com aquela claridade quase artificial de quem nunca conheceu a penumbra das casas simples. Dona Carmen observava o reflexo do sol nos pisos de mármore italiano, enquanto segurava a xícara de porcelana fina entre os dedos calejados de décadas de costura. Tudo ali brilhava demais, soava distante demais. Ela ainda não havia se acostumado com aquele silêncio luxuoso que preenchia cada canto da casa. Um silêncio diferente do que conhecera a vida toda, onde o barulho da máquina de costura era a trilha sonora dos seus dias, e o cheiro de café coado na hora vinha misturado com o aroma de pão caseiro. Havia quase um ano desde que Roberto, seu único filho, havia insistido para que ela deixasse a casinha simples em Ribeirão Preto e viesse morar com ele, a esposa Juliana e o neto Mateus em São Paulo. A proposta veio envolta em amor filial e gratidão. Roberto repetia, sempre emocionado, que era a vez dele cuidar dela, depois de tanto tempo em que fora ela quem segurou o mundo nas costas para que ele pudesse estudar, crescer e vencer na vida. E vencer ele vencera. Dono de uma empresa de tecnologia que crescia sem parar, Roberto se tornara um homem de sucesso, reconhecido, respeitado. Mas para Dona Carmen, o filho continuava sendo aquele menino de olhos grandes que dormia abraçado nela nas noites frias, quando o dinheiro mal dava para pagar a luz. Ela aceitara a mudança por amor, não pelo conforto, não pelo luxo que nunca pediu, mas pela chance de estar perto do filho e do neto. Mateus. O menino era a razão do seu sorriso naqueles dias de adaptação difícil. Com seus 8 anos, cabelos castanhos sempre desalinhados e olhos profundos, que pareciam enxergar além do que as crianças costumam ver, Mateus tinha algo de especial. Era uma criança quieta, introspectiva, que passava horas desenhando ou lendo sozinho. Não era como as outras crianças que Dona Carmen conhecera ao longo da vida. Ele tinha um mundo próprio, silencioso, cheio de detalhes que só ele percebia. E era com ela que Mateus se abria. Com a avó, ele falava sobre as coisas que desenhava, sobre os personagens que inventava, sobre os sons que o incomodavam e as texturas que não suportava tocar. Dona Carmen não entendia tudo, mas entendia o essencial. O menino precisava de alguém que o ouvisse sem pressa, sem julgamento. E ela estava ali para isso. Todas as tardes, depois que ele voltava da escola particular no Morumbi, os dois se encontravam na cozinha ampla da casa. Ela preparava bolo de fubá, o preferido dele, enquanto Mateus desenhava no caderno, encostado na bancada de granito. Eles conversavam pouco, mas a presença um do outro bastava. Era um ritual sagrado, um elo invisível que unia 2 gerações e 2 mundos completamente diferentes. Mas nem tudo era harmonia naquela casa de paredes brancas e móveis de design. Dona Carmen sentia, desde os primeiros dias, que algo não se encaixava. Juliana, a esposa de Roberto, era uma mulher elegante, sempre impecável, com roupas de grife e cabelos perfeitamente escovados. Trabalhava como consultora de imagem para empresárias e socialites, viajava frequentemente e mantinha uma agenda cheia. Era educada com a sogra mais distante. Havia uma frieza calculada em cada gesto, em cada palavra. Nada de afeto exagerado, nada de abraços calorosos. Juliana era prática, objetiva, moderna, como Roberto gostava de justificar. O que mais incomodava a Dona Carmen, porém, não era a frieza da nora consigo mesma. Era a frieza com Mateus. Juliana tratava o próprio filho como se ele fosse um compromisso na agenda. Perguntava sobre a escola, checava se ele havia comido, garantia que os professores particulares estivessem cumprindo o cronograma. Mas não havia carinho. Não havia aquele olhar de mãe
que derrete ao ver o filho sorrir. Não havia beijos na testa antes de dormir. Não havia colo nos dias difíceis. Mateus nunca reclamava, mas Dona Carmen via no silêncio do menino uma tristeza que ele não sabia nomear. Certa tarde, enquanto preparava o bolo de sempre, Dona Carmen ousou tocar no assunto com Roberto. Ele estava na sala respondendo e-mails no notebook, mas ela se aproximou devagar, secando as mãos, no avental que insistia em usar mesmo com 3 empregadas na casa. "Roberto, meu filho, posso te falar uma coisa?", perguntou ela, a voz mansa, quase pedindo licença para existir. Roberto ergueu os olhos da tela, sorrindo. "Claro, mãe. O que foi?" Dona Carmen hesitou. Não queria criar problemas, não queria ser aquela sogra intrometida que os filmes de televisão tanto ridicularizam. Mas a preocupação com Mateus era maior que o medo de incomodar. "É sobre a Juliana e o Mateus", ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu sei que não é da minha conta, mas eu tenho reparado que ela é meio fria com o menino. Ele é tão carinhoso, tão sensível, e parece que ela não demonstra muito afeto por ele." Roberto suspirou, mas não pareceu surpreso nem ofendido. "Mãe, a Juliana é diferente mesmo. Ela não é do tipo que fica fazendo dengo, sabe? Foi criada assim numa família mais reservada, mas ela ama o Mateus do jeito dela. É só um jeito mais moderno de ser mãe." Dona Carmen quis dizer que amor de mãe não tem jeito moderno ou antigo, tem só jeito de existir ou não existir. Mas engoliu as palavras e assentiu, voltando para a cozinha com o coração apertado. Roberto era um homem bom, trabalhador, generoso, mas era cego para certas coisas, ou preferia ser. Os dias seguiram naquela rotina estranha, onde luxo e vazio se misturavam. Dona Carmen tentava encontrar seu lugar naquela casa gigante. Acordava cedo, mesmo sem ter o que fazer. As empregadas cuidavam de tudo. A comida era preparada por uma cozinheira contratada. As roupas eram lavadas e passadas por outra funcionária. Dona Carmen se sentia inútil. Toda a vida fora definida pelo trabalho, pelas mãos ocupadas, pela luta diária. E agora, cercada de conforto, sentia que havia perdido a própria identidade. Quem era ela sem a máquina de costura, sem as encomendas, sem a correria? Era apenas uma velha deslocada numa casa que não era dela. O único momento em que se sentia viva de verdade era quando Mateus chegava da escola. O menino entrava pela porta, largava a mochila no hall e corria até a cozinha procurando pela avó. "Vovó, tô aqui", ele anunciava, sempre com aquele meio sorriso tímido. E Dona Carmen sorria de volta, sentindo que ali, naquele pequeno ritual, estava a razão de ter aceitado a mudança. Um dia, Mateus trouxe um desenho novo. Era uma árvore enorme, cheia de galhos retorcidos, e em cada galho havia um pássaro diferente. Ele explicou, com a seriedade de quem apresenta um projeto importante, que cada pássaro representava uma emoção. Tinha o pássaro azul da calma, o vermelho da raiva, o amarelo da alegria. Dona Carmen ouviu com atenção, impressionada com a profundidade daquele menino. "Você é muito inteligente, Mateus", ela disse, passando a mão nos cabelos dele. "Muito especial." "A professora disse que eu sou diferente", ele respondeu, olhando para o desenho. "Ela disse que eu vejo o mundo de um jeito único. E isso é bom, meu anjo. Ser diferente é um presente." Mateus sorriu, mas havia uma sombra naquele sorriso. "Minha mãe não acha." Dona Carmen sentiu o peito apertar. "Por que você diz isso?" "Porque ela fica brava quando eu demoro muito para fazer as coisas. Ou quando eu não gosto de alguma comida por causa da textura. Ela diz que eu preciso ser mais normal." "Normal", repetiu Dona Carmen, a palavra soando amarga na boca. "Mateus, escuta aqui. Não existe jeito certo de ser. Você é perfeito do jeito que é. E sua mãe te ama, ela só não sabe mostrar direito." O menino não respondeu, mas se aproximou da avó e encostou a cabeça no ombro dela. Dona Carmen o abraçou, sentindo que aquele abraço era a coisa mais importante que faria naquele dia, naquela semana, talvez naquela vida inteira. As semanas foram passando, e a sensação de estranhamento foi aumentando.
Dona Carmen começou a observar mais atentamente a dinâmica da casa. Reparou que Juliana e Roberto quase não conversavam quando estavam juntos. Jantares em silêncio, cada um no próprio celular. Roberto trabalhava até tarde, Juliana saía cedo para reuniões. Mateus ficava com as babás e professoras. E Dona Carmen ficava ali, testemunha invisível de uma família que parecia unida apenas no papel. Certa noite, incapaz de dormir, Dona Carmen desceu até a cozinha para fazer um chá de camomila. A casa estava em silêncio, iluminada apenas pelas luzes automáticas dos corredores. Quando passou pela sala de estar, ouviu vozes abafadas vindo do escritório de Roberto. A porta estava entreaberta. Ela não tinha intenção de espiar, mas o tom da conversa chamou sua atenção. Era Juliana, e ela estava ao telefone. Dona Carmen parou no corredor, o coração acelerando sem saber por quê. Havia algo no tom, de voz de Juliana que a deixava em alerta. Não era apenas frieza, era tensão. Medo, talvez. Eu sei, Juliana dizia, a voz baixa, mas carregada de emoção. Mas não é tão simples assim. Ele não pode descobrir agora, não depois de tanto tempo. Isso destruiria tudo. Dona Carmen sentiu um arrepio percorrer a espinha. Sobre o que Juliana estava falando. Quem não podia descobrir o quê? Juliana continuou. Eu fiz o que tinha que fazer na época. Não tinha outra opção. E agora, todos esses anos depois, não vou deixar que nada estrague o que construímos, entendeu? Nada. Houve uma pausa. Dona Carmen mal respirava, colada à parede do corredor. Sim, eu sei que tem riscos. Juliana prosseguiu, a voz mais tensa. Mas enquanto ninguém desconfiar, está tudo bem. O menino é feliz, Roberto é feliz, e eu tenho a vida que sempre quis. Não vou perder isso. Dona Carmen sentiu as pernas fraquejarem. Que segredo era aquele? O que Juliana havia feito? E o menino, Mateus, o que tinha a ver com aquilo? Antes que pudesse processar, ouviu passos se aproximando da porta do escritório. Num impulso, Dona Carmen se afastou rapidamente, subindo a escada de volta para o quarto, o coração disparado. Deitou-se na cama, a mente em turbilhão. Tentou convencer a si mesma de que havia entendido errado, que estava tirando conclusões precipitadas. Mas, no fundo, uma voz insistente lhe dizia que algo estava muito errado naquela casa. Nos dias seguintes, Dona Carmen não conseguiu tirar aquela conversa da cabeça. Observava a Juliana com outros olhos, procurando sinais, pistas do que poderia estar escondido. E quanto mais observava, mais percebia pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Juliana evitava falar sobre a própria família, nunca recebia visitas de parentes. As poucas fotos de casamento que havia pela casa mostravam apenas os noivos e alguns amigos. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum irmão. Quando Roberto mencionava algo sobre os sogros, Juliana mudava de assunto rapidamente, sempre com a desculpa de que a família era distante, complicada, que não valia a pena entrar em detalhes. E havia outra coisa. Mateus não se parecia em nada com Juliana, nem com Roberto. O menino tinha traços delicados, olhos amendoados, cabelos mais lisos e escuros que o casal. Dona Carmen nunca havia pensado nisso antes, sempre atribuindo as diferenças à genética imprevisível. Mas agora, com aquela conversa martelando na mente, as peças começavam a se encaixar de um jeito perturbador. Uma tarde, enquanto Mateus desenhava na cozinha e Dona Carmen preparava o bolo de sempre, ela decidiu fazer algumas perguntas, com cuidado, sem levantar suspeitas. Mateus, você já viu fotos de quando era bebê? Ela perguntou, fingindo desinteresse enquanto mexia a massa. O menino parou de desenhar e pensou por um momento. Acho que não. Minha mãe diz que perdeu as fotos quando trocou de celular. E do hospital. Daquela caixinha que as mães guardam com a pulseirinha, o cartão de nascimento. Mateus deu de ombros. Não sei. Nunca vi isso. Dona Carmen forçou um sorriso, mas por dentro o coração disparava novamente. Era estranho demais. Toda mãe guarda essas coisas. Toda mãe tem fotos do bebê nos primeiros dias. A menos que não houvesse fotos. A menos que não houvesse pulseirinha. A menos que Mateus não tivesse nascido naquele hospital.
ou naquele ventre, a idosa se repreendeu mentalmente. Estava ficando louca, vendo problemas onde talvez não houvesse. Mas algo dentro dela, aquela intuição afiada de mãe que passou a vida protegendo o filho sozinha, gritava que suas suspeitas não eram infundadas. Poucos dias depois, o destino entregou a confirmação que Dona Carmen temia e, ao mesmo tempo, buscava. Era uma tarde quente de sábado. Roberto havia viajado a trabalho para o Rio de Janeiro. Juliana estava em casa, mas passava a maior parte do tempo no escritório ou ao telefone. Dona Carmen decidiu fazer um bolo mais elaborado para Mateus e percebeu que faltava açúcar. Desceu até a despensa, procurando nas prateleiras organizadas. Foi então que ouviu a voz de Juliana no jardim, ao telefone novamente. As janelas da cozinha davam para a área externa, e o vento trazia as palavras até onde Dona Carmen estava. Ela parou, o pacote de açúcar esquecido na mão, prestando atenção. Não precisa se preocupar, Juliana dizia, andando de um lado para o outro entre as palmeiras imperiais do jardim. Está tudo sob controle, ninguém nunca vai descobrir. Os documentos estão perfeitos, a história está redonda. Ele é oficialmente nosso filho. Dona Carmen sentiu o chão desaparecer sob os pés. Juliana continuou. Foi a melhor decisão que tomei. Simular a gravidez foi mais fácil do que imaginei. Umas roupas largas, uns exames falsificados e pronto. Roberto acreditou em tudo. E quando chegou a hora, você conseguiu o bebê certinho, da idade certa, com os documentos certos. Ninguém questiona nada quando você tem dinheiro. Dona Carmen teve que se apoiar na bancada para não cair. As pernas tremiam. O coração martelava tão forte que ela pensou que fosse desmaiar ali mesmo. Mateus, seu neto. O menino que ela amava com cada fibra do seu ser. Não era neto de sangue. Não era filho de Roberto. Tudo era mentira. Uma farsa cuidadosamente construída. Juliana ainda falava. Eu precisava prender o Roberto, você entende? Ele estava começando a duvidar do casamento, achando que faltava algo. Um filho resolveu tudo. Ele se apaixonou pelo menino, construiu a vida inteira em torno dele. Agora o casamento está seguro, a vida está segura. E o menino, bem, ele tem tudo o que precisa. É uma troca justa. Dona Carmen sentiu náusea. Precisava sair dali. Precisava processar aquilo tudo. Subiu para o quarto em passos trôpegos, trancou a porta e se sentou na cama, as mãos tremendo. Chorou em silêncio, tapando a boca para não fazer barulho. Chorou pela mentira, pela traição, por Roberto que vivia uma farsa sem saber. Mas, principalmente, chorou por Mateus. Aquele menino doce e sensível que não tinha culpa de nada, que havia sido usado como moeda de troca num jogo cruel de interesses. E agora? O que fazer agora? Contar para Roberto e destruir a família. Calar e ser cúmplice de uma mentira atroz. Dona Carmen não tinha resposta. Só tinha dor. E a certeza de que nada mais seria como antes. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Dona Carmen. Cada refeição em família, cada momento de aparente normalidade, carregava o peso insuportável daquele segredo. Ela olhava para Roberto e via um homem feliz, dedicado, apaixonado pelo filho que acreditava ser seu. Olhava para Mateus e via um menino inocente que não fazia ideia da teia de mentiras que sustentava sua existência naquela família. E olhava para Juliana e via uma estranha, uma mulher capaz de construir uma farsa tão elaborada que conseguira enganar a todos por anos. Dona Carmen tentou convencer a si mesma de que talvez fosse melhor deixar as coisas como estavam. Afinal, Roberto era feliz. Mateus tinha tudo o que precisava. Revelar a verdade seria explodir tudo. Seria destruir o filho, traumatizar o neto, desmanchar aquela família. Mas cada vez que tentava se conformar com o silêncio, uma voz dentro dela bradava que mentira era mentira, não importava quão confortável fosse. E Roberto tinha o direito de saber, o direito de decidir por si mesmo o que fazer com aquela informação. As noites se tornaram intermináveis. Dona Carmen deitava na cama enorme do quarto de hóspedes e ficava horas olhando para o teto, o coração pesado. Lembrava da vida em Ribeirão Preto, quando as preocupações eram outras.
pagar as contas, conseguir encomendas de costura, garantir que Roberto tivesse roupa limpa e comida na mesa. Problemas simples, concretos, que se resolviam com trabalho e persistência. Agora, enfrentava um dilema moral que não tinha solução fácil. Um dilema que, independente da escolha, traria sofrimento. Mateus percebeu que algo estava diferente com a avó. Numa tarde, depois da escola, ele chegou na cozinha e encontrou Dona Carmen distraída, olhando pela janela sem ver nada. "Vovó, você tá bem?" ele perguntou, a voz pequena carregando preocupação. Dona Carmen se virou, forçando um sorriso. "Tô sim, meu anjo, só um pouco cansada." Mateus não pareceu convencido. Ele tinha aquela capacidade estranha de perceber coisas que outros não percebiam. "Você parece triste." Dona Carmen se ajoelhou na altura do menino, pegando as mãos dele entre as suas. Às vezes os adultos ficam preocupados com coisas. "Mas passa. Não precisa se preocupar comigo. Vem, vamos fazer o bolo." Mas enquanto mexiam a massa juntos, Dona Carmen sentia o peso do olhar do menino. Mateus era especial, sensível, intuitivo. E ela sabia que não conseguiria esconder por muito tempo que algo estava errado. Na semana seguinte, Juliana começou a agir de forma estranha. Estava mais atenta, mais presente em casa, observando Dona Carmen com uma atenção que não demonstrava antes. A idosa percebeu que a nora havia notado a mudança no seu comportamento. Havia algo no olhar de Juliana, uma mistura de desconfiança e alerta, que deixava Dona Carmen ainda mais nervosa. Era como se as duas estivessem jogando um jogo silencioso, cada uma sabendo que a outra guardava um segredo perigoso. Certa manhã, Juliana apareceu na cozinha enquanto Dona Carmen tomava café sozinha. Era incomum. Juliana geralmente tomava um suco verde no quarto enquanto se arrumava para o dia. "Bom dia, Dona Carmen", ela disse, o tom educado, mas carregado de algo indefinível. "Dormiu bem?" "Dormi, obrigada", Dona Carmen respondeu, tentando manter a voz firme. Juliana se serviu de um café e se sentou à mesa, coisa que também era incomum. "Sabe, eu tenho pensado muito sobre como a senhora se adaptou aqui. Deve ser difícil, né? Sair da vida que conheceu a vida toda e vir para um lugar tão diferente." Dona Carmen bebericou o café, alerta. "É uma adaptação, sim. Mas estou aqui pelo Roberto e pelo Mateus." Juliana sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "O Mateus adora a senhora. Vocês dois têm uma ligação muito forte. Às vezes até acho que ele te conta coisas que não conta pra gente." Dona Carmen sentiu um frio na espinha. "Crianças gostam de conversar com os avós, é normal." Juliana concordou, mexendo o café devagar. "Só espero que essas conversas sejam sobre coisas de criança, sabe? Desenhos, brincadeiras. Nada que possa, sei lá, criar confusão na cabeça dele." O recado estava dado. Juliana estava avisando de forma velada que Dona Carmen não deveria se intrometer. Não deveria fazer perguntas. Não deveria plantar dúvidas. A idosa entendeu perfeitamente a ameaça implícita naquelas palavras cuidadosamente escolhidas. "Eu só converso sobre coisas de criança", Dona Carmen respondeu, segurando o olhar de Juliana. "Não sou de criar confusão." "Ótimo", Juliana disse, levantando da mesa. "Porque confusão é a última coisa que precisamos nessa família. E tenho certeza que a senhora concorda." Depois que Juliana saiu, Dona Carmen ficou paralisada na cadeira, o coração disparado. A nora sabia que ela havia descoberto algo, e aquela conversa foi um aviso claro. Fique quieta ou haverá consequências. Dona Carmen não sabia exatamente que consequências seriam essas, mas a frieza nos olhos de Juliana deixava claro que ela não estava brincando. Naquela noite, quando Roberto chegou do trabalho, Dona Carmen quase cedeu. Quase foi até ele e contou tudo. Mas quando o viu abraçar Mateus, erguer o menino no ar e cobri-lo de beijos, enquanto os dois riam, ela não conseguiu. Como destruir aquilo? Como tirar de Roberto a alegria de ser pai? Como explicar que os últimos anos da vida dele foram construídos sobre mentira? Era pesado demais, cruel demais. Mas o silêncio também era cruel, e Dona Carmen se sentia dividida entre dois caminhos, ambos dolorosos.
Os dias foram ficando mais tensos. Juliana aumentou a vigilância sobre Dona Carmen. Estava sempre por perto, sempre observando, sempre com aquele olhar calculista. As conversas na cozinha entre avó e neto passaram a ter uma testemunha silenciosa. Juliana aparecia com desculpas esfarrapadas, pegava algo na geladeira, checava o cardápio com a cozinheira, inventava qualquer motivo para ficar por ali. Dona Carmen entendia a mensagem. Cuidado com o que fala. Estou de olho. Mateus sentia a tensão no ar, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Ficou mais quieto, mais retraído. Os desenhos que antes eram coloridos começaram a ter tons mais escuros. Numa tarde, ele desenhou uma árvore sem folhas, apenas galhos retorcidos. Quando Dona Carmen perguntou sobre o desenho, ele respondeu que às vezes as árvores perdiam as folhas quando ficavam tristes. A avó teve que sair da cozinha para chorar escondida. Aquilo tudo estava afetando o menino. A tensão na casa, o clima pesado, a presença constante de Juliana vigiando. Mateus absorvia tudo, do jeito sensível e profundo que era característico dele. E Dona Carmen se sentia impotente. Qualquer movimento que fizesse poderia piorar a situação. Numa quinta-feira à tarde, Roberto voltou para casa mais cedo. Tinha uma reunião cancelada e decidiu passar o fim do dia com a família. Encontrou Mateus desenhando na sala, Dona Carmen fazendo crochê no sofá e Juliana no escritório ao telefone, como sempre. E aí, campeão, Roberto disse, sentando ao lado do filho. O que está desenhando hoje? Mateus mostrou o desenho. Era uma casa com várias janelas, cada uma mostrando uma pessoa diferente. Mas as pessoas não se olhavam, cada uma estava virada para uma direção. Roberto estudou o desenho, intrigado. E essas pessoas, quem são? Mateus deu de ombros. Pessoas que moram na mesma casa, mas vivem em mundos diferentes. Roberto trocou um olhar com Dona Carmen, que fingiu estar concentrada no crochê. Havia algo perturbador naquele desenho, uma verdade que a criança expressava sem saber que estava revelando o estado daquela família. Você está se sentindo sozinho, Mateus? Roberto perguntou, a voz carregada de preocupação. Às vezes o menino admitiu. Mas a vovó fica comigo, ela me entende. Roberto sorriu e olhou para a mãe. Sua avó é especial. Sempre foi. Foi ela quem me ensinou que família é sobre estar presente, não sobre ter coisas. Dona Carmen sentiu a garganta apertar. Queria gritar que família também era sobre verdade, sobre honestidade. Mas engoliu as palavras e continuou o crochê, os dedos tremendo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Dona Carmen não conseguiu fechar os olhos. Levantou, desceu até a cozinha e preparou um chá. Estava sentada sozinha, olhando para o jardim iluminado, pelos postes externos quando ouviu passos na escada. Seu coração disparou. Era Juliana. A nora entrou na cozinha vestindo um roupão de seda, os cabelos soltos. Sentou-se à mesa sem pedir licença, encarando Dona Carmen com aquele olhar frio que ela estava aprendendo a temer. Não consegue dormir? Juliana perguntou, mas não era realmente uma pergunta. Dona Carmen tomou um gole do chá, sem responder. Eu também não, Juliana continuou. Fico pensando em muitas coisas, em como a vida pode ser frágil, sabe? Como tudo que construímos pode desmoronar com uma palavra errada, uma informação no lugar errado. Dona Carmen a encarou. O que você quer, Juliana? A mulher sorriu, mas era um sorriso perigoso. Quero que a gente se entenda. A senhora descobriu algo. Eu sei que descobriu. Vi no seu olhar, na forma como me evita, como fica nervosa quando estou por perto. Dona Carmen não negou, não adiantaria. Então vou ser clara, Juliana disse, inclinando-se para a frente. O que quer que tenha descoberto, guarde para si. Roberto é feliz, Mateus é feliz. Eu garanto uma vida boa para todos. Por que estragar isso? Porque é mentira, Dona Carmen respondeu, a voz firme apesar do medo. Roberto merece saber a verdade. A verdade, Juliana riu, um som sem humor. A verdade vai destruir ele, vai destruir Mateus, vai destruir esta família. É isso que a senhora quer. Destruição. Quero justiça. Justiça, Juliana repetiu, o tom amargo. Não existe justiça perfeita neste mundo, Dona Carmen. Existem apenas escolhas, e a senhora precisa escolher.
ficar quieta e preservar a felicidade da sua família, ou abrir a boca e ver tudo desmoronar, incluindo sua relação com Roberto e Mateus. A ameaça estava clara agora. Se Dona Carmen contasse, Juliana faria de tudo para virar Roberto e Mateus contra ela. Pintaria a idosa como confusa, senil inventando histórias, e com seu poder de persuasão, com seu controle sobre a vida daquela família, ela provavelmente conseguiria. Dona Carmen sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Você não tem coração. Usou um bebê como ferramenta. Juliana se levantou olhando de cima para baixo. Eu dei a esse menino uma vida que ele jamais teria. Dei a Roberto a alegria de ser pai. E sim, garanti minha estabilidade no processo. Todo mundo ganhou. A única pessoa que pode estragar isso é a senhora. Então pense bem antes de tomar qualquer decisão. Com isso, Juliana saiu da cozinha, deixando Dona Carmen sozinha com seu chá frio e seu coração despedaçado. A idosa chorou ali, na cozinha silenciosa, sentindo o peso esmagador da situação. Estava presa. Não podia falar sem consequências terríveis, mas não podia calar sem trair Roberto. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Roberto saiu cedo para o trabalho, Mateus foi para a escola, Juliana teve reuniões fora, e Dona Carmen ficou sozinha na casa grande, vagando pelos cômodos como um fantasma. Sentia-se presa numa gaiola de ouro, onde cada parede luxuosa era também uma barreira impossível de transpor. No final da tarde, quando Mateus voltou, ela tentou agir normalmente. Fizeram o bolo de sempre. Conversaram sobre desenhos, mas havia uma tristeza no ar que nem mesmo o menino conseguia ignorar. Vovó, você vai embora? Ele perguntou de repente, os olhos grandes fixos nela. Dona Carmen sentiu o coração apertar. Por que está pensando isso, meu anjo? Porque você parece triste aqui. E quando as pessoas ficam tristes, elas vão embora. Dona Carmen puxou o neto para um abraço apertado. Eu não vou embora. Eu tô aqui por você. Sempre vou estar. Mateus se aninhou no abraço e Dona Carmen sentiu lágrimas escorrerem silenciosamente. Faria qualquer coisa para proteger aquele menino. Mas como protegê-lo quando a maior ameaça vinha de dentro da própria casa, de dentro da própria mãe? Os dias foram passando numa rotina tensa. Dona Carmen tentava manter a normalidade, mas sentia que estava vivendo numa bomba-relógio. A qualquer momento algo poderia explodir. Juliana mantinha a vigilância, sempre presente, sempre controlando. E Dona Carmen se sentia cada vez mais sufocada. Foi então que, numa tarde de sexta-feira, Juliana anunciou durante o jantar que havia planejado uma surpresa para o fim de semana. Vamos fazer uma viagem em família, ela disse, sorrindo, para o sítio da minha família no interior. Lugar lindo, tranquilo. Vai ser ótimo para descansarmos, passarmos um tempo juntos. Roberto adorou a ideia. Que legal, amor. Faz tempo que não tiramos um fim de semana só pra gente. Mateus olhou para a avó, como se buscasse aprovação. Você vai também, vovó. Dona Carmen quis dizer não. Quis inventar uma desculpa, mas Juliana a encarava com aquele olhar gelado, desafiador, e ela entendeu que não tinha escolha. Juliana estava movendo as peças no tabuleiro, e Dona Carmen, por algum motivo que não conseguia definir, sentia um medo profundo do que estava por vir. Claro, que vou, ela respondeu forçando um sorriso. Vai ser bom, mas por dentro, uma voz gritava que nada daquilo seria bom, que ela estava entrando numa armadilha, e que talvez, desta vez, não houvesse saída. A viagem até o interior de São Paulo foi longa e silenciosa. Roberto dirigia concentrado, comentando de vez em quando sobre o trânsito ou sobre uma placa na estrada. Juliana ia no banco do passageiro, mexendo no celular, aparentemente tranquila. Mateus e Dona Carmen iam no banco de trás. O menino olhava pela janela, observando a paisagem mudar de urbana para rural. Dona Carmen fingia ler um livro, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Seu coração estava acelerado desde que haviam saído de Alphaville. Havia algo errado naquela viagem. Ela sentia nas entranhas, naquela intuição que nunca a havia enganado antes. Na noite anterior,
Algo acontecera que aumentara ainda mais seu temor. Estava deitada, tentando dormir sem sucesso, quando o celular vibrou na mesinha de cabeceira. Era uma mensagem de número desconhecido. Cuidado. Ela sabe que você sabe. Não vá para o sítio. Dona Carmen leu e releu a mensagem, as mãos tremendo. Quem havia enviado aquilo? Como alguém de fora sabia do que estava acontecendo? Pensou em mostrar para Roberto, mas como explicar sem revelar tudo? Pensou em não ir, mas como abandonar Mateus? O menino estaria sozinho com Juliana se ela não fosse. Não, ela precisava ir. Precisava estar presente, nem que fosse apenas para proteger o neto de alguma forma. Depois de quase 3 horas de estrada, entraram numa propriedade rural isolada. Um portão de ferro abriu automaticamente quando Juliana digitou um código no celular. A estrada de terra vermelha seguia por quase 1 quilômetro até chegar à sede. Era uma construção antiga, uma casa de fazenda reformada, bonita, à sua maneira, mas havia algo opressivo naquela solidão. Não havia vizinhos à vista, apenas mata, pasto e silêncio. Que lugar lindo, Roberto disse, estacionando em frente à varanda. É da sua família mesmo, amor. Nunca tinha vindo aqui. É, Juliana respondeu, descendo do carro. Herdei faz tempo, mas não venho muito. Achei que seria bom para a gente se reconectar, longe da correria da cidade. Mateus desceu e ficou perto da avó, agarrando sua mão. Dona Carmen apertou a mão do neto, tentando passar segurança que ela mesma não sentia. A casa era espaçosa por dentro. Móveis rústicos, chão, de tábua corrida, janelas grandes que davam para o pasto. Havia um caseiro, um homem de meia-idade chamado Seu Antônio, que cumprimentou a todos com educação, mas manteve certa distância. Dona Carmen reparou que ele e Juliana trocaram olhares significativos, como quem compartilha um segredo. Um arrepio percorreu sua espinha. Roberto estava encantado com o lugar. Passou a tarde explorando a propriedade com Mateus, mostrando ao filho os cavalos no estábulo, o riacho no fundo do terreno, os pés de fruta no pomar. Juliana ficou na casa preparando o jantar com Dona Carmen, mas era uma ajuda forçada, tensa. As duas mulheres se movimentavam pela cozinha, como adversárias num ringue, cada uma esperando o próximo movimento da outra. Vai ser uma noite tranquila, Juliana comentou, enquanto cortava legumes. Sem distrações, sem celular funcionando direito aqui. Só a família. Dona Carmen não respondeu, continuando a descascar batatas com as mãos que já não eram mais tão firmes quanto antes. Sabe, Dona Carmen, Juliana continuou, o tom casual demais para ser genuíno. Eu vim aqui quando criança. Minha avó morava nesta casa. Ela me contava histórias sobre a fazenda, sobre segredos enterrados na terra. Dizia que a terra guarda tudo. Memórias, segredos, verdades que não deveriam vir à tona. Dona Carmen sentiu o sangue gelar. Havia uma ameaça velada naquelas palavras. Juliana estava avisando novamente. Fique quieta ou enfrente as consequências. O jantar foi servido na varanda, sob um céu já escuro pontilhado de estrelas. Roberto estava animado, relaxado, feliz por estar com a família num lugar bonito. Mateus comia devagar, quieto, absorvendo o ambiente, e Dona Carmen mal conseguia engolir, a garganta apertada de ansiedade. Depois do jantar, Juliana preparou café para todos. Trouxe as xícaras numa bandeja, servindo com atenção excessiva. Dona Carmen pegou a xícara, levou aos lábios, mas algo a fez hesitar. O aroma estava estranho. Não era só café. Havia algo mais ali, algo levemente amargo que não deveria estar. Quando Juliana se distraiu conversando com Roberto, Dona Carmen discretamente despejou o café numa planta ao lado da varanda. Fingiu beber, limpou os lábios com o guardanapo e viu Juliana observando, um brilho estranho nos olhos. A noite avançou e todos foram dormir. Dona Carmen deitou no quarto que lhe fora designado, mas não fechou os olhos. Ficou alerta, ouvindo cada som da casa antiga. Ouviu Roberto e Juliana conversando no quarto ao lado, as vozes abafadas. Ouviu Mateus se mexendo na cama do outro quarto. E ouviu, já de madrugada, a porta do quarto de Juliana se abrindo e passos descendo a escada.
Dona Carmen se levantou devagar, o coração disparado. Foi até a janela e viu, à luz do luar, Juliana caminhando em direção ao fundo da propriedade. Estava sozinha. Carregava algo nas mãos, mas era difícil ver o quê. A idosa sabia que deveria ficar no quarto, ficar quieta, não se envolver. Mas algo mais forte a empurrou. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse o instinto de sobrevivência gritando que precisava saber o que estava acontecendo. Vestiu um casaco por cima do pijama e desceu as escadas devagar, evitando os degraus que rangiam. Saiu pela porta da cozinha e seguiu na direção que Juliana havia ido. A noite estava fria. O vento trazia cheiro de terra molhada e mato. Havia uma lua crescente que iluminava o suficiente para ela ver o caminho. Seguiu por uma trilha estreita que levava a uma área mais afastada da casa, e foi então que viu. À frente, iluminada parcialmente pela lua, havia uma vala aberta no chão. Não era grande, mas era profunda, e ao lado ferramentas de escavação. Pá, inchada, uma lona. Dona Carmen sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não era para um jardim. Aquilo era algo muito pior. Juliana estava ali, de costas, falando ao telefone. A voz dela chegava em pedaços até onde Dona Carmen estava escondida atrás de uma árvore. Está tudo pronto, Juliana dizia. Amanhã de manhã vai parecer um acidente. Uma mulher idosa, confusa, que saiu sozinha de madrugada e se perdeu. Ninguém vai questionar. Dona Carmen teve que colocar a mão na boca para não gritar. Juliana estava planejando algo contra ela. Aquela vala, aquele buraco na terra, era para ela. A mensagem anônima estava certa. Ela não deveria ter vindo, mas agora estava ali, sozinha, longe de tudo e de todos, na propriedade isolada de uma mulher capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos. Com o coração aos saltos, Dona Carmen voltou para a casa o mais silenciosamente possível. Subiu para o quarto, trancou a porta, arrastou uma cadeira para bloqueá-la. Pegou o celular, mas como imaginava, não havia sinal. Estava completamente isolada. Não podia ligar para ninguém, não podia pedir ajuda. Roberto estava dormindo sem fazer ideia do perigo. Mateus também. E ela, uma senhora de 70 anos, estava presa numa armadilha mortal. Não dormiu o resto da noite. Ficou sentada na cama planejando. Ao amanhecer, desceria e tentaria convencer Roberto a voltarem para São Paulo. Inventaria uma desculpa, diria que não estava se sentindo bem. Qualquer coisa para tirá-los dali. Mas quando o sol nasceu e ela desceu para a cozinha, encontrou apenas Juliana preparando o café da manhã. "Bom dia, Dona Carmen", ela disse, o tom doce demais. "Dormiu bem?" "Onde está o Roberto?" Dona Carmen perguntou, ignorando a pergunta. "Saiu cedo com o Mateus. Foram conhecer a represa do outro lado da propriedade. Vão demorar. Umas 2 horas. É longe." Dona Carmen sentiu o pânico subir pela garganta. Juliana havia planejado isso, afastar Roberto e Mateus, deixá-la sozinha, vulnerável. "Sabe, Dona Carmen", Juliana continuou, servindo café numa xícara, "eu realmente queria que não chegasse a este ponto. Queria que a senhora tivesse sido sensata. Mas você não consegue ficar quieta, não é? Fica remoendo, planejando contar tudo para o Roberto. Eu vejo nos seus olhos. Eu não vou deixar você continuar com essa mentira", Dona Carmen disse, a voz tremendo, mas firme. Juliana riu, um som gelado. "A senhora não vai poder fazer nada." "Por que a senhora não vai estar aqui para contar?" O confronto estava aberto agora. Não havia mais máscaras, não havia mais fingimento. Era a verdade crua e aterrorizante. Juliana estava disposta a ir até o fim para proteger sua farsa. E Dona Carmen estava sozinha, sem saída. "Vamos dar um passeio", Juliana disse. Não era um convite, mas uma ordem. "Quero te mostrar uma parte bonita da propriedade." "Eu não vou", Dona Carmen respondeu, recuando. "Vai sim", Juliana insistiu, e havia algo perigoso na voz dela. "Porque se não for, eu garanto que quando o Roberto voltar vai encontrar você num estado que ele nunca imaginou. E eu vou contar a ele que você teve um surto, que começou a dizer coisas sem sentido, que atacou a mim e ao Mateus. Vou fazer seu filho acreditar que você enlouqueceu, e ele vai te internar. Vai te tirar da vida dele e do Mateus para sempre." Dona Carmen sabia que não era blefe.
Juliana era capaz de fazer isso, de manipular a situação de forma que ela parecesse a vilã, a louca, a ameaça. Então ela seguiu. Saiu da casa, andou pela propriedade ao lado de Juliana, e com cada passo sentia que estava caminhando para o próprio fim. Passaram pelo pomar, pelo estábulo vazio, pelos pastos, e então chegaram àquela área afastada onde a vala estava aberta, esperando. Foi aqui que minha avó me contou os segredos mais importantes da vida, Juliana disse, olhando para o buraco. Me ensinou que às vezes, para proteger o que amamos, precisamos enterrar o que nos ameaça. Dona Carmen olhava para aquela vala e via sua própria cova, via o fim de tudo. Mas algo dentro dela, aquela força que a fizera sobreviver a tantos anos difíceis, aquela coragem de mulher que criou um filho sozinha contra todas as probabilidades, não a deixava desistir. Você não vai conseguir, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Roberto vai descobrir. Mateus vai descobrir. A verdade sempre aparece. Juliana a encarou, e pela primeira vez, Dona Carmen viu desespero por trás da máscara fria. Não era apenas maldade, era medo. Medo de perder tudo, medo de ficar sem nada, medo de voltar a ser ninguém. Eu não posso perder tudo, Juliana disse, a voz quebrando. Eu construí isso. Eu merecia essa vida, e você não vai tirar de mim. Naquele momento, algo mudou. Juliana avançou, empurrando Dona Carmen em direção à vala. A idosa tropeçou, sentiu a terra úmida sob os pés, as mãos buscando apoio nas bordas. Juliana gritava, chorava, palavras desconexas sobre merecimento, sobre justiça, sobre não ter outra escolha. E Dona Carmen lutava, gritava, tentava sair dali, o instinto de sobrevivência gritando mais alto que o medo. Foi quando ouviram o som de um motor acelerando. Um carro. Roberto. Juliana congelou, os olhos arregalados. Como? Eles não deveriam voltar ainda, mas o som ficava mais próximo. E então Roberto apareceu, correndo pela trilha, Mateus atrás dele. O menino havia filmado. Havia visto Juliana preparando algo, estranho de manhã cedo. Havia sentido que algo estava errado. E enviaram um vídeo ao pai, um pedido de socorro silencioso que salvou a avó. Roberto viu a cena. A mãe no chão, Juliana com terra nas mãos, a vala aberta. E entendeu. Não precisava de explicações. Tudo ficou claro num instante terrível. Ele correu, puxou a mãe dali, abraçou-a com força enquanto ela chorava e tremia. E Juliana caiu de joelhos, soluçando, a máscara finalmente despedaçada, revelando apenas uma mulher desesperada que fora longe demais para proteger uma mentira. O que aconteceu nas horas seguintes foi um borrão. Polícia, delegacia, declarações. Dona Carmen no hospital sendo examinada. Roberto em choque, Mateus quieto, abraçado ao pai. E Juliana sendo levada pelas autoridades, enfrentando as consequências de seus atos. A verdade viera à tona da pior forma possível. Mas viera. E agora não havia mais como enterrá-la. O hospital em São Paulo cheirava a desinfetante e solidão. Dona Carmen estava deitada numa cama limpa demais, branca demais, conectada a aparelhos que monitoravam cada batida do seu coração cansado. Os hematomas no corpo doíam menos que as feridas da alma. 3 dias haviam se passado desde o ocorrido no sítio. 3 dias em que ela flutuava entre o alívio de estar viva e o peso esmagador de tudo que havia acontecido. As enfermeiras entravam e saíam com eficiência mecânica, checando sinais vitais, trocando soro, perguntando sobre a dor numa escala de 0 a 10. Mas como medir numa escala numérica a dor de ter encarado a própria morte? Como quantificar o trauma de descobrir que alguém da família era capaz de tamanha crueldade? Roberto mal saíra do quarto. Sentava na cadeira ao lado da mãe, segurava sua mão e chorava baixinho quando achava que ela estava dormindo. Mas Dona Carmen não dormia. Apenas fechava os olhos para poupar o filho do constrangimento de ser visto em pedaços. Ela ouvia os soluços contidos, sentia a mão dele apertar a sua e seu coração se partia novamente. Não por ela, mas por ele. Por ter que carregar o peso de descobrir que a mulher com quem dividira a vida por tantos anos
Era uma estranha. Por ter que lidar com a culpa de não ter percebido, por ter que escolher entre a raiva e o luto de um relacionamento que nunca existiu de verdade. Na delegacia, quando finalmente puderam falar a sós depois dos depoimentos intermináveis, Roberto soubera de tudo. Dona Carmen contara sobre a conversa que ouvira no jardim naquela noite, sobre a descoberta da farsa da gravidez simulada e da adoção irregular. Contara sobre as ameaças veladas e explícitas de Juliana, sobre o medo que a paralisara durante semanas, sobre o dilema moral que quase a destruíra por dentro. Contara sobre as noites sem dormir, sobre a sensação de estar presa numa gaiola de mentiras, sobre o desespero de não saber como proteger a todos sem destruir tudo. E Roberto ouvira em silêncio absoluto, o rosto ficando mais pálido a cada revelação, as mãos tremendo sobre a mesa fria da sala de depoimentos, os olhos perdendo aquele brilho de certeza que sempre os caracterizara. Quando ela terminou, ele ficou muito tempo sem falar. Apenas olhava para as próprias mãos como se elas não lhe pertencessem, como se todo o corpo fosse estranho, agora que a vida que conhecia havia se revelado uma ilusão. O silêncio entre mãe e filho era denso, carregado de tudo que não podia ser dito com palavras. Finalmente, com a voz rouca de quem lutava para não se despedaçar ali mesmo, ele disse as palavras que Dona Carmen jamais esqueceria. Palavras que definiriam quem Roberto realmente era no fundo da alma. Ele é meu filho. Biologia não muda isso. Eu o amo desde o primeiro dia que o segurei nos braços. Eu cuidei dele quando estava doente. Ensinei as primeiras palavras. Consolei nos pesadelos. Eu sou o pai dele. E sempre vou ser. Nada, absolutamente nada, muda o que sinto por aquele menino. Dona Carmen chorou então, não de tristeza, mas de orgulho imenso e profundo. Seu filho, aquele menino que ela criara sozinha com tão pouco, lutando contra a pobreza e o preconceito de ser mãe solteira, numa cidade pequena, havia se tornado um homem de tanto. Um homem capaz de separar amor de genética, capaz de enxergar além do engano e ver a verdade luminosa do coração. Um homem que sabia que ser pai era muito mais do que compartilhar DNA, era estar presente, era amar incondicionalmente, era escolher todos os dias ser família. Mateus, porém, estava diferente. O menino que sempre fora quieto e introspectivo, que vivia em seu mundo particular de desenhos e observações silenciosas, agora estava completamente retraído, fechado numa concha de proteção que nem mesmo a avó conseguia penetrar. Não falava, não desenhava, não sorria. Passava horas sentado no quarto que Roberto alugara temporariamente perto do hospital, olhando pela janela sem ver nada, perdido em pensamentos que uma criança de 8 anos não deveria ter que processar. A psicóloga que Roberto contratara às pressas, uma especialista em trauma infantil, recomendada pelo hospital, explicara com paciência e empatia que o trauma do que Mateus presenciara precisaria de muito tempo e cuidado especializado para ser processado adequadamente. O menino não apenas vira a avó amada em perigo mortal, como descobrira que a própria mãe, a mulher que deveria protegê-lo e amá-lo acima de tudo, era capaz de causar esse perigo. Era uma traição em camadas múltiplas, complexa demais para uma mente infantil compreender. Era muito, muito para uma criança carregar sozinha. Roberto tomou decisões rápidas, movido por uma determinação férrea que vinha do desespero de proteger o que restava de sua família. Contratou os melhores advogados criminalistas e de família que o dinheiro podia pagar, profissionais renomados com histórico impecável. Iniciou imediatamente todos os processos legais necessários para garantir a guarda definitiva e incondicional de Mateus, preparando-se para qualquer possível contestação. Começou uma investigação profunda, detalhada e minuciosa sobre a história real da adoção, contratando detetives particulares e advogados especializados em busca e direito de família. Queria entender de onde Mateus realmente viera, quem eram seus pais biológicos, se havia família procurando por ele todos esses anos, se havia outras vítimas da rede criminosa que facilitara a adoção irregular.
Era uma busca dolorosa, cada descoberta como um novo corte em feridas ainda abertas, mas era absolutamente necessária. Mateus merecia conhecer sua história completa e verdadeira quando estivesse emocionalmente pronto para receber essas informações. Juliana, enquanto isso, enfrentava sozinha as consequências devastadoras de seus atos. Estava detida aguardando julgamento, isolada do mundo que construíra com tanto cuidado e manipulação. Seria processada por diversos crimes graves, incluindo falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, adoção irregular de menor, além da tentativa contra a vida de Dona Carmen, que as autoridades ainda debatiam como classificar juridicamente. Seu advogado, um profissional caro mas realista, tentava negociar acordos, alegando colapso emocional prolongado, transtornos psiquiátricos não diagnosticados, desespero patológico, circunstâncias atenuantes de toda ordem. Mas a verdade era cristalina e inegável, documentada em depoimentos, mensagens e evidências físicas. Ela havia construído uma vida inteira, anos e anos, sobre mentiras elaboradas. E quando essa construção frágil começou a rachar e desmoronar, escolhera o caminho mais sombrio e desesperado, incapaz de aceitar a perda do que nunca fora verdadeiramente seu. Uma semana depois do ocorrido, depois de exames, observações e cuidados intensivos, Dona Carmen recebeu alta médica do hospital. Os hematomas começavam a amarelar, sinais de cura física. Voltou para a mansão em Alphaville com Roberto e Mateus, mas nada, absolutamente nada, estava como antes. A casa parecia completamente diferente, como se as paredes mesmas tivessem absorvido a tragédia e mudado de essência. Os cômodos luxuosos, antes opressivos em sua grandeza intimidadora, agora eram apenas espaços vazios, esperando pacientemente serem preenchidos com novos significados, novas memórias que substituíssem as antigas marcadas pela mentira. Roberto estava diferente também, transformado pela crise, mais presente em cada momento, mais atento a cada detalhe emocional, mais humano em sua vulnerabilidade. A máscara impecável do empresário de sucesso, sempre no controle, sempre confiante, havia caído para nunca mais voltar, revelando simplesmente um pai assustado e um filho adulto tentando cuidar da mãe e do filho ao mesmo tempo, navegando em território emocional completamente desconhecido. Mateus demorou 2 semanas longas e silenciosas para voltar a falar diretamente com a avó. Circulava pela casa como um fantasma pequeno, presente mas ausente, evitando contato visual prolongado, desviando quando Dona Carmen tentava se aproximar. Ela respeitava o espaço dele, por mais que doesse, entendendo que o menino precisava processar a seu próprio tempo e modo. Quando finalmente ele se aproximou, foi numa tarde chuvosa de sábado, com o céu cinzento derramando água sobre os jardins da mansão. Dona Carmen estava na sala ampla, tentando fazer crochê para ocupar as mãos que tremiam menos agora, mas ainda traíam o trauma recente. O menino apareceu silenciosamente, descalço no mármore frio, carregando o caderno de desenhos que não abrira desde o dia fatídico, e sentou, ao lado dela no sofá enorme sem dizer absolutamente nada. Ficaram assim por longos minutos, que pareciam horas, apenas sentados lado a lado, ouvindo a chuva insistente bater nas janelas enormes, cada um perdido em pensamentos pesados. Então, com movimentos lentos e cuidadosos, Mateus abriu o caderno e mostrou um desenho completamente novo, diferente de tudo que fizera antes. Era uma árvore majestosa e detalhada, mas diferente das outras árvores que ele havia desenhado ao longo dos meses. Esta tinha raízes profundas e grossas, completamente visíveis acima da terra, como se o chão fosse transparente, mergulhando fundo no solo escuro. E os galhos, antes sempre retorcidos e vazios em seus desenhos recentes, agora tinham folhas. Poucas ainda, pequenas e delicadas, mas estavam definitivamente lá, verde claro contra o cinza do papel. As árvores podem ter raízes feias e ruins, ele disse finalmente, a voz pequena e hesitante, mas surpreendentemente firme em sua convicção. Podem vir de lugares escuros e tristes,
mas ainda podem crescer folhas novas e bonitas. Ainda podem ser árvores fortes. Dona Carmen sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto enrugado. Entendeu imediatamente e profundamente. O menino estava processando, à sua maneira única e profunda, tudo o que havia acontecido, toda a complexidade impossível da situação. Estava tentando desesperadamente encontrar sentido no caos absoluto que se tornara sua vida. E aquele desenho simples, mas poderoso, era sua forma de dizer que, apesar de absolutamente tudo, apesar da origem envolta em mentiras, apesar do trauma e da dor, ainda havia esperança. Ainda era possível crescer, florescer, ser completo. Você salvou a vovó, ela disse com a voz embargada, puxando o neto cuidadosamente para um abraço que ele não recusou. Você foi mais corajoso do que qualquer adulto que conheço. Mandou aquele vídeo para o seu pai quando percebeu o perigo. Você me salvou, meu anjo. Mateus se deixou abraçar, derretendo finalmente no calor e segurança daquele colo que sempre conhecera. Eu fiquei com muito medo. Pensei que ia te perder. Mas eu não podia deixar você sozinha com ela. Não podia. Eles choraram juntos então, abraçados forte no sofá enquanto a chuva continuava lá fora. E naquele choro compartilhado estava toda a dor acumulada de tudo que haviam vivido, todo o trauma e medo e confusão. Mas também estava a promessa silenciosa e poderosa de que iriam superar de alguma forma, juntos, sempre juntos. Os meses seguintes foram dedicados inteiramente à reconstrução, lenta e cuidadosa. Roberto, com uma determinação que impressionava a todos, reduziu seu ritmo de trabalho drasticamente. Delegou responsabilidades importantes a executivos de confiança, contratou uma equipe completa de gerenciamento para assumir operações diárias e reorganizou toda a sua agenda para trabalhar de casa pelo menos 3 vezes por semana, muitas vezes mais. Queria estar presente de verdade. Queria compensar os anos e anos em que fora um pai apenas nos intervalos escassos da rotina corporativa implacável, nos fins de semana apressados, nas férias curtas. Ele e Mateus começaram terapia conjunta, além das sessões individuais intensivas que cada um fazia com seus respectivos terapeutas especializados. Aprenderam lentamente e com dificuldade a conversar de verdade sobre sentimentos e medos, a compartilhar vulnerabilidade sem vergonha, a construir uma relação pai e filho completamente nova, baseada em honestidade radical e presença verdadeira. Dona Carmen também começou seu próprio processo terapêutico. A psicóloga, uma mulher serena e sábia chamada Doutora Helena, que se especializava em trauma de idosos, ajudou-a pacientemente a processar camada por camada o trauma profundo, a lidar com a culpa persistente de não ter falado antes sobre a descoberta, a entender e aceitar que ela realmente fizera o melhor que podia dentro das circunstâncias absolutamente impossíveis em que se encontrava. Não havia manual de instruções para aquela situação. Não havia resposta certa e clara. Ela fizera escolhas difíceis tentando proteger a todos e quase pagara com a vida por isso. Aos poucos, sessão após sessão, os tremores nas mãos diminuíram gradualmente. Os pesadelos que a acordavam gritando ficaram menos frequentes e intensos. E Dona Carmen começou finalmente a sentir que podia respirar fundo novamente, que podia viver sem aquele peso esmagador no peito. A investigação extensa e detalhada sobre a verdadeira origem de Mateus revelou uma história profundamente triste, mas crucial de conhecer. Ele havia sido filho de uma adolescente de apenas 16 anos, uma menina que engravidara após seu primeiro relacionamento sério, completamente despreparada para a maternidade. A família dela, extremamente conservadora e preocupada obsessivamente com reputação na comunidade pequena onde viviam, decidira que o bebê seria dado em adoção imediata logo após o nascimento. Mas queriam sigilo absoluto e total. Não queriam passar pelos canais oficiais de adoção. Não queriam burocracia, não queriam rastros. Foi exatamente nesse contexto que Juliana, através de contatos extremamente duvidosos e provavelmente criminosos que mantinha no submundo de adoções irregulares, conseguiu o bebê de forma
completamente ilegal, sem passar pelos trâmites legais apropriados, sem verificações, sem supervisão. Pagou uma quantia significativa, falsificou documentos médicos e certidão e apresentou Mateus a Roberto como filho biológico do casal. A adolescente que dera à luz nunca mais soubera do destino do filho, e Mateus crescera completamente alheio a essa história sombria de sua origem. Roberto, com a ajuda incansável de advogados especializados e detetives particulares, eventualmente conseguiu localizar a mãe biológica de Mateus. Ela tinha agora 25 anos, tinha se casado aos 22 com um rapaz de sua cidade e tinha outro filho, uma menina de 2 anos. Vivia uma vida simples, mas aparentemente feliz no interior de Minas Gerais. Quando os investigadores finalmente a encontraram e explicaram delicadamente a situação, quando ela soube que o bebê que fora forçada a entregar aos 16 anos estava vivo, estava bem, estava sendo amado, ela literalmente caiu de joelhos e chorou por horas seguidas. Eram lágrimas de alívio, de culpa, de tristeza, de gratidão, tudo misturado numa torrente emocional impossível de conter. Ela confessou que nunca, nem um único dia em 9 anos, deixara de pensar naquele bebê. Nunca parara de se perguntar onde ele estava, se estava bem, se era feliz, se a odiava por tê-lo abandonado. Carregava uma culpa devastadora que nunca compartilhara nem mesmo com o marido. Mas quando Roberto a visitou pessoalmente, quando conversaram longamente numa tarde inteira, num café discreto em sua cidade, ela tomou uma decisão difícil, mas que considerava correta. Disse a Roberto, com lágrimas escorrendo, mas voz firme, que não queria interferir na vida do menino naquele momento. Ele tinha um lar estabelecido, tinha um pai que o amava profunda e incondicionalmente. Tinha uma avó dedicada, tinha rotina e terapia e estabilidade. Ela não queria aparecer de repente e causar mais confusão, mais trauma, mais dor a uma criança que já sofrera tanto. Não queria ser egoísta. Não queria tirar dele a paz que finalmente estava começando a encontrar. Apenas pediu com humildade e esperança contida que um dia, quando Mateus crescesse e estivesse emocional e psicologicamente pronto, quando fosse adolescente ou adulto jovem e pudesse processar informações complexas, ela pudesse conhecê-lo. Não como mãe, pois esse papel ela nunca ocupara e nunca tentaria reivindicar, mas como a pessoa que lhe deu vida, como alguém que sempre se importou e sempre se importaria, mesmo à distância. Apenas queria que ele soubesse que ela existia, que pensava nele, que se importava, que a decisão de entregá-lo não fora dela, mas de sua família, e que ela sempre se arrependera. Roberto, profundamente emocionado pela maturidade e generosidade daquela jovem mulher, prometeu solenemente que quando seu filho estivesse verdadeiramente pronto, faria essa ponte com todo cuidado e amor. 6 meses longos depois do dia que quase marcara o fim de tudo, Roberto acordou uma manhã com uma ideia cristalina e poderosa, que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de incontáveis outras pessoas. Ele decidira, com absoluta certeza, transformar toda aquela dor acumulada, todo aquele sofrimento e trauma, em algo positivo e duradouro. Criaria um instituto dedicado especificamente a crianças neurodivergentes, inspirado diretamente em Mateus e nas dificuldades que enfrentara. Um lugar onde crianças como seu filho, sensíveis, diferentes, especiais, em suas formas únicas de ver e processar o mundo, pudessem ser não apenas aceitas, mas verdadeiramente compreendidas, apoiadas incondicionalmente e celebradas em toda sua singularidade. Um lugar onde a diferença fosse vista como presente precioso, não como problema a ser corrigido. Um lugar onde nenhuma criança se sentisse errada, inadequada ou sozinha, por pensar e sentir diferente da maioria. A ideia veio numa conversa casual mais profunda com Dona Carmen. Estavam na cozinha numa tarde tranquila, fazendo juntos o tradicional bolo de fubá que havia se tornado o ritual sagrado de conexão entre avó e neto, quando Roberto, mexendo a massa distraidamente, disse que não conseguia simplesmente seguir em frente, fingindo que nada daquilo acontecera. Não podia voltar à rotina anterior como se fosse possível esquecer.
Precisava urgentemente que aquela dor toda gerasse algo genuinamente bom, algo que fizesse diferença real no mundo. Precisava de propósito maior. Dona Carmen parou de bater os ovos e olhou longamente para o filho. Então, com a sabedoria simples de quem viveu muito e aprendeu que transformar dor em amor é a única resposta real para o sofrimento, ela sugeriu algo inesperado. Por que não construir o instituto no próprio sítio? No lugar exato que quase fora palco de tragédia indescritível, mas que agora poderia se tornar símbolo poderoso de renascimento e esperança. Roberto ficou paralisado, a colher suspensa no ar, processando a sugestão. Era perfeita, era poética, era exatamente o que precisavam. Transformar literalmente o lugar do quase fim em lugar de novos começos. Ele abraçou a mãe forte com gratidão profunda e, naquele abraço estava todo o amor e admiração que sempre sentira por aquela mulher extraordinária. E assim começou o projeto ambicioso do Instituto Mateus, nomeado em homenagem direta ao menino sensível que, com sua percepção única e coragem impressionante, salvara a avó e, de certa forma profunda, salvara toda a família de continuar vivendo uma mentira que lentamente os envenenava a todos. O projeto arquitetônico e de implantação levou quase um ano inteiro de trabalho intenso. Roberto contratou os melhores arquitetos especializados em espaços terapêuticos e educacionais, designers de interiores com experiência em ambientes para neurodivergência, paisagistas que entendiam a importância de jardins sensoriais. Reformaram completamente a casa de fazenda antiga, mantendo seu charme rústico, mas modernizando toda a estrutura, transformando-a em sede administrativa acolhedora e funcional. Construíram pavilhões novos e luminosos, com salas amplas de terapia ocupacional, espaços dedicados exclusivamente à arte-terapia, biblioteca extensa com literatura especializada, jardins sensoriais cuidadosamente planejados com plantas de diferentes texturas, aromas e cores, área de música-terapia com isolamento acústico. Cada detalhe era pensado para acolher, para acalmar, para permitir que crianças sensíveis se sentissem seguras e compreendidas. E na área específica, onde antes estava aquela vala aterrorizante, onde Dona Carmen quase encontrara seu fim, criaram o Jardim Memorial, não como lembrança mórbida do trauma, mas como celebração da superação e da vida. Plantaram uma árvore robusta e forte, um ipê amarelo que cresceria por décadas e décadas, florescendo vibrante todos os anos como símbolo de renovação. Ao redor, flores perenes, bancos de madeira para contemplação, um pequeno espelho d'água com carpas coloridas. No centro, discreta mas impossível de ignorar, colocaram uma placa simples de pedra com palavras que resumiam toda a jornada. Onde houve dor, cultivamos amor. Onde houve quase fim, celebramos o recomeço. Durante todo o longo processo de construção, Juliana, de onde estava, cumprindo sua pena após condenação em primeira instância, enviou uma carta extensa para Dona Carmen. Eram 10 páginas manuscritas, letra trêmula, papel manchado pelo que pareciam lágrimas secas. Era uma carta densa, cheia de pedidos desesperados de desculpa e explicações tortuosas e confusas. Ela confessava novamente absolutamente tudo em detalhes dolorosos, assumia todos seus erros sem tentar minimizá-los, pedia perdão sem realmente esperar ou achar que merecia ser perdoada. Reconhecia finalmente com honestidade brutal que fora muito além de qualquer limite aceitável, que o medo patológico de perder o estilo de vida que construíra com mentiras a levara a um lugar sombrio e desesperado do qual não conseguira voltar sozinha. E tomava uma última decisão. Abria mão formal e definitivamente de qualquer direito legal sobre Mateus, assinando documentos oficiais que reconheciam que nunca fora mãe de verdade para ele, apenas uma guardiã temporária baseada em fraude. Pedia apenas que, se um dia Mateus perguntasse sobre ela, Roberto explicasse que ela o amara à sua maneira distorcida, mas que nunca soubera como amar de verdade. Dona Carmen leu a carta inteira sozinha, sentada no jardim silencioso da mansão numa tarde de muito vento,
Chorou enquanto lia, não por Juliana, mas pela tragédia humana completa, que é uma vida inteira construída sobre mentiras e aparências, pela solidão devastadora de uma mulher que teve tudo material, mas não teve absolutamente nada real. Decidiu responder, não porque Juliana merecesse ou não, mas porque ela mesma, Dona Carmen, precisava daquele fechamento para seguir em paz. Escreveu uma carta breve, mas honesta. Disse que perdão completo levaria muito tempo, talvez anos, talvez nunca viesse completo, e que tudo bem. Mas que esperava sinceramente que Juliana encontrasse alguma paz consigo mesma no tempo que tinha pela frente, que usasse aquele tempo doloroso de prisão e consequências para, finalmente, se tornar uma pessoa melhor, mais honesta, mais inteira, que olhasse para dentro e entendesse o que a levara a ser capaz daquilo tudo, e que, quem sabe, um dia pudesse fazer algo de bom no mundo para compensar minimamente o mal que causara. Mateus, com o passar cuidadoso dos meses e o trabalho consistente da terapia especializada, aos poucos voltou a desenhar regularmente. E os desenhos mudaram completamente de natureza e essência. Agora eram cheios de cor vibrante, de vida pulsante, de esperança genuína. Ele descobriu, com o auxílio de professores de arte que Roberto contratara, que tinha talento artístico verdadeiro e significativo. Começou a usar conscientemente a arte como ferramenta poderosa de cura emocional, expressando através de linhas e cores o que não conseguia expressar em palavras. Criou ao longo de 6 meses uma série completa e impressionante de ilustrações sobre emoções complexas, sobre processos de superação, sobre recomeços depois de finais. E essas ilustrações, depois de emolduradas profissionalmente, se tornaram parte permanente da decoração inspiradora do Instituto, tocando e inspirando outras crianças e famílias que passavam por dificuldades similares. Dona Carmen, para sua própria surpresa, assumiu um papel ativo e significativo no Instituto. Não era cargo oficial, não era remunerado, mas era absolutamente essencial para o funcionamento emocional do lugar. Ela estava lá todas as semanas, sem falta, conversando pacientemente com famílias recém-chegadas, compartilhando sua própria história de superação quando sentia que poderia ajudar, mostrando através de sua simples presença que superação era genuinamente possível, que o amor verdadeiro podia reconstruir tijolo por tijolo o que a mentira destruíra violentamente. As mães a procuravam constantemente, pedindo conselhos de avó, pedindo força emprestada. E ela, com a sabedoria acumulada de quem viveu muito, sofreu muito e sobreviveu ao inimaginável, oferecia palavras de conforto autêntico e esperança real. 1 ano e meio depois do dia que quase marcara seu fim definitivo, Dona Carmen estava no jardim, impecavelmente cuidado do Instituto, durante a grande inauguração oficial. Era um sábado ensolarado de setembro, céu azul absoluto, temperatura agradável, brisa suave. Havia literalmente centenas de pessoas presentes, famílias inteiras de crianças neurodivergentes que seriam atendidas, profissionais especializados da área de saúde mental e educação especial, autoridades locais, incluindo o prefeito e vereadores, representantes de ONGs parceiras, imprensa regional cobrindo o evento. Era um dia histórico. O ar estava carregado de expectativa positiva e emoção genuína. Roberto, visivelmente nervoso, mas radiante de propósito, fez um discurso profundamente emocionado, de quase 20 minutos, sobre a jornada impossível que os trouxera até ali. Falou abertamente sobre dor e superação, sobre verdade e reconstrução, sobre como as maiores tragédias podem gerar os maiores propósitos quando transformadas com amor. Sua voz falhou várias vezes, lágrimas escorreram sem vergonha, mas ele continuou. E então, no final, chamou Mateus ao pequeno palco montado no jardim. O menino, agora com 10 anos completos, mais alto, ainda tímido, mas visivelmente mais forte interiormente, estava nervoso, mas absolutamente determinado. Segurava com mãos ligeiramente trêmulas um papel cuidadosamente preparado com o discurso que havia escrito durante semanas com a ajuda amorosa da terapeuta.
com a voz tremendo intensamente no começo, mas ganhando força e clareza conforme falava e via os rostos atentos e amorosos do público, Mateus leu: Este instituto lindo nasceu de uma dor muito, muito grande. A maior dor que já sentimos, mas também nasceu do amor mais forte que existe. A vovó quase foi perdida para sempre, mas escolheu viver e lutar. Meu pai perdeu muitas certezas sobre sua vida, mas escolheu recomeçar com coragem. E eu aprendi, mesmo sendo criança, que família verdadeira não é só sobre sangue ou genética. É sobre quem te ama de verdade todos os dias. É quem fica ao seu lado quando tudo desmorona e o mundo parece acabar. É quem te ensina que ser diferente não é ser errado, é ser especial e único. Eu sou diferente. Eu vejo o mundo de um jeito diferente das outras crianças. E aqui, neste lugar, crianças como eu vão aprender que isso é lindo e não precisa ser mudado. A plateia inteira aplaudiu com força emocionada. Muitos choravam abertamente, incluindo Dona Carmen, que estava sentada na primeira fila ao lado de Roberto, segurando sua mão com força. O menino havia crescido tanto em tão pouco tempo. Não apenas em altura física, mas em força interior, em capacidade de processar dor e transformá-la em crescimento. Ele sobrevivera ao trauma devastador e estava claramente se tornando alguém verdadeiramente incrível. Depois da cerimônia oficial, enquanto as pessoas visitavam animadamente as instalações impecáveis e conheciam cada detalhe dos jardins planejados, Dona Carmen caminhou sozinha e lentamente até a árvore especial do memorial. Tocou com reverência o tronco ainda relativamente jovem, mas já visivelmente forte e saudável. Leu a placa pela 100ª vez, talvez pela 1000ª, e cada leitura trazia novo significado, nova camada de compreensão. E sorriu, um sorriso absolutamente verdadeiro, completo, de quem atravessou o vale mais escuro possível e chegou do outro lado não apenas viva por acaso, mas genuinamente renovada e com propósito. Roberto se aproximou silenciosamente, colocando a mão com infinito carinho no ombro da mãe. Obrigado, mãe, por absolutamente tudo, por ter me criado sozinha quando não tinha nada, por ter vindo morar conosco mesmo quando era muito difícil se adaptar, por ter protegido o Mateus mesmo com risco da própria vida, por ter sobrevivido quando muitos não teriam conseguido. Você é a pessoa mais forte, mais corajosa, mais incrível que conheço. É minha heroína. Dona Carmen apertou a mão grande do filho sobre seu ombro, emoção transbordando. A gente sobrevive ao que tem que sobreviver, meu filho. Não tem escolha. E quando consegue, transforma dor em amor. Foi exatamente o que fizemos. Juntos. Sempre juntos. Mateus se juntou aos dois, completando o círculo, e os três ficaram ali em silêncio contemplativo, abraçados forte, olhando para a árvore que cresceria majestosa por décadas como símbolo vivo e permanente de tudo que haviam superado juntos. Nos meses e anos que se seguiram àquela inauguração emocionante, o Instituto floresceu de maneiras que superaram até as expectativas mais otimistas de Roberto. Centenas, e depois milhares de crianças foram atendidas com excelência. Famílias inteiras encontraram apoio, compreensão e comunidade. Profissionais de todo o país foram treinados em novas metodologias. E histórias inspiradoras de superação e crescimento se multiplicaram exponencialmente, cada uma única, cada uma preciosa. Mateus cresceu e se desenvolveu, tornando-se na adolescência um jovem artista genuinamente talentoso e reconhecido. Usando sua sensibilidade única, aquela mesma sensibilidade que antes o fazia sentir-se errado, criava obras de arte que tocavam corações profundamente, que faziam pessoas chorarem de identificação e esperança. Suas exposições atraíam multidões, e ele direcionava parte significativa dos recursos de vendas para o instituto que levava seu nome. Roberto encontrou finalmente equilíbrio real entre trabalho e vida pessoal, algo que sempre parecera impossível. Entendeu, através da dor e da quase perda, que sucesso verdadeiro não se mede apenas em dinheiro acumulado ou poder corporativo, mas em presença genuína, em amor demonstrado,
em impacto positivo duradouro no mundo. Tornou-se palestrante requisitado, compartilhando sua história e inspirando outros empresários a repensarem prioridades. E Dona Carmen, para a alegria de todos, viveu muitos anos ainda, cercada constantemente de afeto profundo, propósito claro e a certeza inabalável de que sobrevivera àquele dia terrível por uma razão muito maior que ela mesma. Tornou-se figura quase lendária no Instituto e na comunidade, símbolo vivo de resiliência e amor incondicional. Crianças a procuravam para ouvir histórias, famílias a abraçavam agradecendo por existir, e ela, humilde sempre, dizia que apenas fizera o que qualquer avó faria, proteger quem ama. A história da família, que quase se despedaçou irreparavelmente, mas escolheu conscientemente se reconstruir sobre bases sólidas de verdade. E amor incondicional tornou-se inspiração regional e depois nacional. Não porque foi fácil ou simples, mas justamente porque foi terrivelmente difícil e doloroso, porque mostra com honestidade brutal que é possível sim renascer mesmo depois de literalmente quase ser enterrado vivo. Que a verdade, por mais dolorosa e destruidora que seja inicialmente, sempre liberta e cura a longo prazo. E que o amor verdadeiro, aquele tipo de amor que não depende de genética, perfeição ou condições, é a força mais poderosa existente no universo. Anos depois, quando Mateus já era um jovem adulto de 20 anos, maduro e resolvido, decidiu que estava finalmente pronto emocionalmente para conhecer sua mãe biológica. Foi Dona Carmen, já com 80 anos, mas ainda lúcida e presente, quem o acompanhou pessoalmente naquele encontro carregado de significado. Viajaram juntos até o interior de Minas Gerais. O encontro foi intenso, cheio de lágrimas de todos os lados, mas também cheio de paz e compreensão. A jovem mulher e o jovem homem conversaram por horas, compartilhando histórias, preenchendo lacunas, construindo uma conexão nova e única que não ameaçava nada do que já existia. Quando voltaram dessa viagem transformadora, Mateus abraçou Dona Carmen por muito tempo no aeroporto e disse com a voz embargada mas clara: "Vovó, agora eu entendo tudo completamente. Eu tenho duas histórias de origem diferentes. Uma de sangue que me trouxe ao mundo e outra de coração que me ensinou a viver nele. Ambas são importantes, ambas têm valor, mas foi a história do coração, foi você e o pai que definiram verdadeiramente quem eu sou hoje." Dona Carmen, já com cabelos totalmente brancos como neve e mãos marcadas profundamente pelo tempo vivido, sorriu aquele sorriso sereno de quem finalmente entende o sentido de tudo. "O amor sempre foi a resposta, meu anjo. Desde o começo. Desde sempre. Em todas as situações, em todos os dilemas, em todas as escolhas. Sempre foi sobre amor. E sempre será."